meus amores e minhas amoras, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. E pra gente começar a nossa aula de hoje, a gente vai dar aquela espreguiçada. Vamos deixar a preguiça embora, vamos esticar os nossos dedos, acordar o nosso corpo. E depois que a gente acordou os dedos, vamos acordar os braços. Vamos girar os braços e os cotovelos como se fosse uma manivela. Agora para o outro lado. Muito bem, espanta essa preguiça. Agora nós vamos mexer o braço todo como se fosse uma onda. Uma onda, pode ser para os lados, pode ser para frente e pode ser para cima e para o lado e mexendo bem doido cada braço para um lado. Esquentou os ombros. Isso, vamos mexer os nossos ombros para trás, faz um giro bem completo. Agora para frente. E também o nosso pescoço. Devagar, nós vamos girar o pescoço. Faz uma volta completa bem devagarinho, como se fosse um relógio para um lado e para o outro. Muito bem. Hoje nós vamos começar o grupo 6, que também está no livro 5. E o tema da nossa aula de hoje é o Barroco no Brasil. Nós vamos conhecer um pouquinho do Barroco Mineiro. E você vai pegar a sua apostila do grupo 6, que está no mesmo livro do grupo 5, e abrir na página 428. O Barroco foi um movimento artístico que começou no século XVII na Itália. A arte barroca italiana, ela tem 3 características super importantes. Uma que é a técnica do claro e do escuro, que é a técnica de se fazer sombras. Nós já aprendemos um pouquinho sobre isso. Também ela traz a dramaticidade da cena. Essa parte de luz e sombra faz com que tenha algo mais dramático. E outra característica é que os temas são temas religiosos na maioria das suas vezes. Nós podemos dizer temas religiosos ou arte sacra. O barroco também está presente na arquitetura, nos ornamentos, na escultura e na pintura. No Brasil, o barroco também teve início no final do século XVII e começou com o barroco português. Foi a influência do barroco português que fez a arte no Brasil também trazer as mesmas características. No Brasil estava acontecendo o período colonial, na época em que havia muitas colônias e o Brasil era um espaço de extração de minerais. Então significa que o barroco aconteceu no período colonial chamado o Século de Ouro. E só depois é que ele foi adquirindo algumas características populares. A arte barroca no Brasil, ela se caracterizou principalmente pela arte religiosa ou arte sacra. A arte barroca, ela está principalmente nas cidades de Minas Gerais e da Bahia, com a decoração, com a pintura e o ornamento das igrejas. Nas cidades auríferas de Minas Gerais, significa que as cidades que produziam o ouro, elas estavam no auge e o barroco veio junto com esse movimento econômico. Isso chamava muito a atenção das pessoas
E o ouro começou a ser empregado nesta arte. Começaram a utilizar o ouro para ornamentar o interior das igrejas, agregando um valor cultural e artístico. Vamos observar algumas imagens para conhecer o aspecto e as características da arte barroca. Aqui nós temos a fachada da Basílica do Senhor Bom Jesus de Matozinho, em Congonhas, Minas Gerais. Observem que ela tem 2 torres altas, que ela tem ao centro um ornamento, que as suas janelas também possuem uma moldura. E ela tem toda uma composição em sua fachada, que são os profetas, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Aqui nós conseguimos ver o detalhe do interior da igreja de São Francisco de Assis, em Salvador, na Bahia. Observem as riquezas de detalhes, quantos floreios, quantas voltas, e tudo isso folheado em ouro. Esta imagem é no interior da igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais. Percebam também aqui os anjos, os arcanjos, as riquezas de detalhes, quantas voltas, quantos ornamentos, não eram apenas linhas retas, eles usavam muitas voltas, muitos arabescos. Da mesma forma, nós podemos ver aqui no altar, no interior da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Mariana, Minas Gerais. Então vejam como o altar ele é todo adornado e todo folheado a ouro. E aqui a igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais. Observem a entrada, olhem só a porta da igreja, ela é toda ornamentada. Na parte de cima ela tem muitos detalhes, uma riqueza. E se vocês observarem, ela não tem uma fachada toda reta, ela já é uma fachada arredondada. Não tem apenas só essas linhas retas, mas tem também essas linhas arredondadas. Um dos grandes artistas do período barroco foi Antônio Francisco Lisboa, ou Aleijadinho. Ele nasceu em Vila Rica, Minas Gerais. Ele trabalhou muitos anos com o seu pai, que era arquiteto, e ele desenvolveu a sua arte como arquiteto e escultor. Ele esculpiu muito em madeira e também em pedra-sabão, um material que tem bastante à disposição nas cidades de Minas Gerais. No início, ele fazia os altares dos batismos, depois ele começou a fazer os púlpitos e também as portas, até chegar nas suas esculturas que ficaram muito famosas. O Santuário do Bom Jesus do Matozinho, em Minas Gerais, é o local que abriga as obras de Aleijadinho. É possível encontrar lá as representações da Via Sacra e também as esculturas dos profetas. As cenas da Paixão de Cristo, elas estão representadas por 66 esculturas em tamanho natural e são distribuídas ao longo de 7 capelas dentro do santuário. Vamos conhecer? Esta imagem de Jesus no Calvário. Observem então Jesus carregando a cruz e as pessoas ao redor, os soldados. Vejam a riqueza de detalhes, o movimento das peças, né? Parece que é um tecido mesmo, mas foi tudo esculpido em madeira. Nesta outra composição, nós temos aqui o Passo da Paixão de Cristo, também com as esculturas, Cristo, os soldados, algumas pessoas. E reparem novamente nessa riqueza de detalhes, os olhares dos personagens, o caimento das roupas, as mãos, os contornos dos rostos, os pés, as vestimentas. Realmente Aleijadinho era muito cuidadoso com os detalhes. E aqui a ceia também feita por Aleijadinho. Nós já vimos que muitos
artistas fazem a representação da Última Ceia e Aleijadinho também fez. Então vejam a riqueza de detalhes novamente nesta composição. Aqui nós temos a fachada do Santuário Bom Jesus do Matozinho e conseguimos ver os 12 profetas feitos em pedra-sabão pelo artista. Então aqui nós conseguimos ver 2 profetas marcando bem a entrada da igreja. Reparem que apesar dela ter as laterais com linhas retas, a parte de cima é toda adornada com curvas, caracóis, e da mesma forma vejam a porta. Olhem a riqueza de detalhes desta moldura que está na porta. Aqui temos mais alguns detalhes dos profetas, todos esculpidos em pedra-sabão. Olha a vestimenta, o detalhe da roupa, está com uma pena na mão e ao lado o pergaminho. Aqui também mais um detalhe do profeta. E nós podemos ver agora cada um deles. Então, da esquerda para a direita nós temos profeta Jeremias na letra A, profeta Ezequiel na letra B, profeta Isaías na letra C, profeta Jonas na letra D, profeta Abacuque na letra E, profeta Daniel na letra F, profeta Baruque na letra G, profeta Abdias na letra H, na letra I, profeta Amós, letra J, profeta Oséias, na letra K, Joel e na letra L, o profeta Naum. Pessoal, eu descobri uma animação muito legal que fala um pouquinho sobre a característica de cada profeta. Dá um pause aqui na aula para assistir, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É super legal a animação, vai contando um pouquinho de cada profeta e no final também tem um trechinho sobre arte sacra. Foi uma oficina que eles fizeram na cidade de Minas Gerais, mas ficou super legal. Dá um pause aqui na aula para assistir uma animação sobre os profetas de Aleijadinho e a arte sacra. E aí, pessoal, gostaram? Muito legal como a gente pode estar também trazendo algo histórico para o nosso dia a dia de uma forma super divertida. Além do Aleijadinho, outro artista que ficou famoso na época do Barroco foi Mestre Ataíde. Se o Aleijadinho era mestre na arquitetura e na escultura, o Mestre Ataíde ele ficou famoso pela sua pintura. Mestre Ataíde e o seu nome Manuel da Costa Ataíde. No interior da igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, está uma de suas obras mais famosas, que é a Assunção de Nossa Senhora na abóboda. A abóboda é uma construção arqueada feita de concreto, pedras ou tijolo destinado a cobrir um espaço que pode ser apoiado por paredes, pilares ou colunas. Então observem a riqueza de detalhes e como ele fez numa perspectiva em 3 dimensões, que nós conseguimos ver as colunas, como se as colunas da igreja subissem até a Virgem Maria. Então nós conseguimos ver muitas cores, a predominância do azul, vemos detalhes em vermelhos e o mesmo detalhe que a gente via na parte de fora das igrejas, que são as curvas, os arabescos, nós também vemos na pintura. E aqui nós conseguimos ver um detalhe, uma aproximação e vemos a Virgem Maria ao centro e ao redor os anjos, muitos santos tocando em uma grande festa. Aqui nós conseguimos ver mais um detalhe que é uma das laterais. Então é como se ele estivesse representando toda essa arquitetura barroca em sua pintura.
Mestre Ataíde é considerado um grande artista da pintura e um dos principais artistas representantes do Brasil no período colonial. Se Aleijadinho fez as esculturas da Santa Ceia, Mestre Ataíde também fez a sua versão, mas em pintura. Aqui nós podemos ver a representação da Última Ceia do Mestre Ataíde com as cores vivas, com os detalhes, com o azul forte, o vermelho, e cada artista vai trazendo a sua impressão para este momento, bem diferente de outras obras que nós já conhecemos. Vamos então para a nossa atividade do dia, página 437, exercício 1 e 2. Tempo para ler, interpretar e responder o exercício 1. Hora da correção. Os dois maiores representantes do barroco no Brasil, na escultura e na pintura, foram, respectivamente, letra A, Antônio Francisco Lisboa e Mestre Ataíde, letra B, Mestre Ataíde e Manuel da Nóbrega, letra C, Mestre Vitalino e Pedro Américo, letra D, Mestre Didi e Cândido Portinari, letra E, Mestre Vitalino e Di Cavalcanti? A resposta correta é letra A, Antônio Francisco Lisboa e Mestre Ataíde. Muito bem, agora vamos para o exercício 2. Os anjos foram figuras representadas tanto na escultura como na pintura barroca. Na escultura, essas figuras apareciam no exterior e no interior das igrejas. Na parte externa das igrejas, ornamentavam as portas como se fossem molduras. Com base na imagem apresentada, desenhe uma porta no estilo barroca e pinte-a com o material de sua preferência. Muito bem, a partir do que foi apresentado aqui na apostila, este arco, vocês vão então fazer a sua porta no estilo barroco. Lembre-se das molduras nas laterais e das curvas, dos rodamuinhos, dos caracóis. Não se esqueçam, usem a criatividade, pode usar o material que você quiser, pode usar lápis de cor, canetinha, giz de cera, como você preferir, está bem? Quem quiser pode colocar e compartilhar a sua atividade lá no espaço exposição. Na semana que vem, na quarta-feira, nós teremos uma aula síncrona pelo Zoom. E o que vocês devem preparar? Vocês devem levar na aula o material produzido na atividade avaliativa sobre museus. Sim, você vai levar o seu desenho, a sua escultura. Neste momento da nossa atividade síncrona, nós vamos fazer uma dinâmica a partir do que vocês produziram na atividade avaliativa. Combinado? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um grande beijo, até a próxima e tchau, tchau!